que eu creio ser um dos mais pertinentes, mais necessários para os cristãos dos nossos dias resgatarem, que é o tema da eclesiologia, muito a ver com aquilo que nós cantamos há pouco, sobre a igreja de Jesus, sobre o propósito da igreja de Jesus, a missão que Jesus confiou aos seus, e nós vivemos num período muito deturpado em relação a esse assunto. Por um lado, a gente pode vislumbrar na sociedade brasileira um forte clericalismo, pessoas que praticamente se apoderaram da igreja de Jesus, que se tornaram donos da igreja, e que impedem muitas vezes o desenvolvimento dos dons dos irmãos, impedem o desenvolvimento da igreja, da missão de Deus, porque se colocaram numa posição indevida. Então a gente vê esse tipo de situação acontecendo, o forte clericalismo, inclusive por conta disso a gente consegue ver, infelizmente, que até as igrejas acabam sendo deturpadas no seu significado. Não é raro nós percebermos como muitas igrejas se tornaram, de fato, verdadeiras empresas e que o pessoal consegue tirar muito proveito disso. Mas, por outro lado, a gente vê uma geração que, por conta de frustrações, por conta, inclusive, de seguir uma tendência da nossa sociedade pós-moderna, que quer derrubar qualquer tipo de ideia sobre igreja, que quer rejeitar qualquer tipo de ideia de instituição, de tradição cristã. Então a gente vê dois extremos ocorrendo nos nossos dias. Por um lado o clericalismo forte, e por outro lado o pessoal que vai se projetando numa espécie de anarquismo. Igreja sou eu, onde eu estou, eu não preciso de coletividade, eu não estou nem aí para a tradição. O C.S. Lewis, inclusive, ele vai dizer em um dos seus textos, que o homem moderno ele tem uma espécie de presunção nele, que ele olha para o passado e desdém do passado. E ele tem muito mais desejo de conhecer os pensadores modernos e tem uma rejeição para o passado. Ele diz, olha, eu aconselho que a cada livro novo que você lê, você deveria ler um livro antigo. Porque, na verdade, a igreja foi construída sobre o trabalho de muita gente, de muitos pensadores, e nós deveríamos aprender a dizer, na perspectiva da igreja, mais ou menos aquilo que Isaac Newton disse na sua área. Se eu cheguei onde cheguei foi porque me coloquei sobre os ombros dos gigantes. Se a igreja alcança alguma coisa é porque ela bebe nos gigantes da fé e a gente precisa fazer esse exercício. Então, mediante a esses extremos, eu creio que é muito necessário a gente resgatar a ideia de igreja. Afinal, o que Deus queria com a ideia da igreja? O que Jesus propôs para os seus discípulos em relação à igreja? E eu penso que talvez não exista texto melhor para nós refletirmos do que a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. A primeira vez que o Novo Testamento traz essa palavra de igreja, eclésia, eclesia, assembleia de Jesus. Que por mais que na etimologia da palavra tenha a ver com chamados para fora, mas no contexto grego tem a ver com uma assembleia, com uma reunião. Os gregos tinham a sua assembleia e Jesus estabeleceu a sua assembleia. Aqueles que iam sinalizar como é a vida na cidade de Deus, na polis de Deus, no reino de Deus. Então a igreja seria uma espécie de deslumbre do que será no reino de Deus. E Jesus estabeleceu a sua assembleia. Eu gostaria que a gente pensasse nessa noite sobre essa assembleia de Jesus. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Todos encontraram? Mateus, capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo,
que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie e a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, e desde já pedimos que o teu Espírito venha dar lucidez a cada um de nós, para absorvermos os princípios dela, para vivermos uma vida coerente com a tua palavra, sujeita à tua palavra, submissos a ti. Como cantamos, totalmente rendidos ao teu senhorio, e o teu senhorio, a tua vontade, se expressa na revelação especial. Senhor, nós somos de um movimento que professa que é sujeito à tua palavra, e somente a tua palavra, e somente aquilo que está em harmonia à tua palavra. Inclusive nesse mês celebramos esse ocorrido, de uma igreja que decidiu se render à tua palavra, a contestar aquilo que contradizia a tua palavra, e que isso nunca venha morrer nas nossas vidas. Nós queremos ser o povo da palavra, o povo da escritura, o povo da Bíblia. Mas acima de tudo, não o povo que apenas a lê, que entende, mas o povo que pratica essa palavra no seu dia a dia. E nós te pedimos que isso ocorra nas nossas vidas, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém, irmãos? Versículo 13. Chegando às bandas de Cesareia de Filipe, as partes de Cesareia de Filipe, Jesus começa um questionamento com seus discípulos. Eles estão caminhando, indo em direção a Cesareia de Filipe, e aí Jesus provoca os discípulos. Quem é que os homens estão dizendo que eu sou? Vocês que estão aí entre o povo, vocês que pregaram aí, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eu acho curioso que a primeira vez que Jesus vai fazer menção à eclésia, à sua assembleia, é no momento em que os discípulos estão caminhando em direção a Cesareia de Filipe. É no momento em que eles estão caminhando em direção a um dos lugares, a uma das regiões mais pagãs de Israel. É nesse momento que eles estão caminhando, e tem muito a ver caminhar com ser igreja andante, ser igreja que vai, ser igreja que caminha, mas é no período que eles estão indo em direção a um lugar cercado pela idolatria, que Jesus começa a falar da igreja. Ele sabia para onde a conversa ia, ele provoca a conversa, e eu não consigo ver que isso é um mero acaso, que é justamente quando eles estão em direção a um lugar pagão, a um lugar repleto de trevas, que ele começa a falar: quem é que os homens dizem que eu sou? É no momento em que eles estão indo em direção a um lugar desafiador, a um lugar que precisa que se proclame a cura, a um lugar que precisa de luz. É ali que Jesus começa a falar sobre o que é igreja. Isso tem tudo a ver com ser igreja. Porque justamente quando nós estamos do lado de fora do templo, do lugar de reunião, é justamente quando nós estamos indo em direção a Cesareias Filipais, que nós encontramos a nossa identidade enquanto igreja. Que nós entendemos qual é a nossa função, a nossa razão de ser nesse mundo. Nós descobrimos a razão da nossa existência quando nós estamos indo em direção a Cesareia de Filipe. Muito mais do que nesse momento de celebração, nós descobrimos a nossa identidade, a nossa razão de ser, quando nós estamos lá fora em direção a Cesareia de Filipe. É lá que a gente descobre, reconhece o motivo de nós estarmos nesse mundo, o motivo de sermos Assembleia de Jesus, Eclésia de Jesus. É lá que a gente descobre isso, do lado de fora
das quatro paredes. Afinal, Jesus, 90% do seu tempo, foi vivido do lado de fora do templo e da sinagoga. Jesus chama discípulos na praia. Jesus convoca discípulos ali sentado na coletoria de impostos. Jesus se manifesta pela primeira vez enquanto Messias num banquete de casamento. Transforma água em vinho. Jesus estava aí, mostrando que a espiritualidade tem que impregnar em cada aspecto da vida, da nossa existência. Ele está mostrando que Deus está preocupado com tudo na nossa existência, e a gente manifesta isso especialmente do lado de fora. O escritor de Hebreus vai dizer que Jesus sofreu do lado de fora das portas. Sofreu pelo povo fora, para santificar o povo. Ele fez tudo isso fora. Ou seja, a nossa identidade é reconhecida especialmente fora. O lugar de sofrer pelo Evangelho é do lado de fora. O lugar de manifestar a verdadeira santidade é do lado de fora. Lá a gente manifesta a santidade. Lá é muito mais desafiador manifestar a nossa santidade. A luz de Cristo Jesus. Aqui é muito mais fácil de nós manifestarmos isso. É muito mais simples de fazermos isso. E do lado de fora é muito mais desafiador. Você estudante no dia a dia da sua faculdade, da sua escola, você pai, enquanto trabalhador na sua empresa ou como empregado, você mãe no dia a dia com a família ou no seu trabalho, os filhos com os pais com os filhos, ali é o lugar de ser igreja especialmente. Amém? Porque a igreja foi colocada nesse mundo para cumprir a missão de Deus. Não tem como falar de igreja sem falar de missão. Igreja tem que respirar a missão. Porque a missão, irmãos, precede a própria igreja. Primeiro Deus deu uma missão, aí depois Deus colocou a igreja. Quer ver? Alguém abre em Efésios capítulo 1 e leia alto para nós, versículo 9 e 10. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Paulo vem falando nesse texto de Efésios sobre todas as bênçãos que Deus deu a nós. Ele começa a falar, vocês foram escolhidos em Deus. Não tem nada a ver com o mérito de vocês. É pura graça e misericórdia divina. Vocês foram escolhidos. Ele olhou e escolheu vocês, tornou vocês filhos. Ele redimiu vocês. Ele começa a falar dessa série de bênçãos. E no verso 9, alguém leia para nós. De Cristo Jesus. O que ele está falando? Deus revelou um mistério, estava encoberto. Que mistério é esse que ele revelou para quem? Revelou para a igreja. A carta de Paulo aos Efésios é a carta que mais fala sobre a igreja. Onde tem o maior conteúdo eclesiológico é a carta de Paulo aos Efésios. E ali ele começa a falar das bênçãos e ele vai dizer no verso 9, havia um mistério que foi revelado. E qual é esse mistério? Que Deus está fazendo convergir na pessoa de Jesus todas as coisas nos céus e na terra. Está colocando tudo no cosmos debaixo da autoridade de Cristo. E ele revelou isso para a igreja. E ele colocou a igreja bem no centro desse propósito, como principal agente de proclamação desse propósito de Deus, como principal agente dessa missão de Deus, porque quem está em missão é o próprio Deus, é a própria Trindade que está em missão, e ele revelou essa missão agora para a igreja, que faz parte do corpo de Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha uma missão, chama Abraão, vou fazer um povo através de você. Deus está em missão, e aqui agora ele chega num momento ápice que ele revela essa missão e confia ela à igreja. A igreja só existe por causa da missão. Se não tem missão, não tem igreja. Se não tem missão, não tem igreja. A igreja existe para cumprir a missão de Deus. Essa é a razão da exortação à Laodiceia. Uma igreja que perdeu a razão da existência dela. Ela esqueceu por que ela estava no lugar onde Deus colocou. E Deus vai dizer, porque as suas águas não servem para nada, eu vou vomitar você da minha boca. Porque ao seu lado existem duas cidades, Colossos e Herápolis. Uma cidade é conhecida porque as águas dela são terapêuticas, águas quentes. O pessoal procura para poder se curar.
curar de muitas das suas enfermidades de pele. Por outro lado, tem uma cidade que traz refrigério na hora do verão, esse calor que a gente está sofrendo agora. O pessoal partia para essa cidade, alugava casas ao redor do rio, se refrescava, e aí Deus vira para essa igreja, ali Jesus vai dizer: você não é nem quente, nem frio. Você não gera nem cura, nem refrigério para as pessoas. Porque você é morna, eu vou vomitar você da minha boca. Porque você não serve para nada. Ele vai dizer isso, Jesus vai dizer isso em Mateus. Vocês são o que da terra? O sal da terra. Ora, mas se o sal perder o seu sabor, não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Igreja existe para missão e é lá fora que a gente descobre especialmente a nossa identidade. É do lado de fora, é procurando os perdidos, é proclamando o evangelho, fazendo igual o Silas aí, tocando um louvor, tentando levar a mensagem. O Najib é fora, é lá fora que a gente reconhece a nossa identidade, especialmente do lado de fora, amém? Não é por acaso que Jesus provoca essa conversa quando ele está caminhando. Não é num período na sinagoga, não é sentado com os discípulos, não é ao redor da mesa, é quando eles estão caminhando, porque igreja é chamada para ser peregrina, amém? É para peregrinar, igreja é caminhante, é na caminhada da vida que a gente vai revelando o evangelho, vai fazendo a missão de Deus. Igreja é chamada para ser peregrina, para ser caminhante. Inclusive a gente pode abrir um parêntese e pensar nesse movimento, inclusive na perspectiva de dinâmica do Espírito Santo na vida da igreja. A gente pode pensar em maneiras de proclamar o evangelho que falem melhor ao homem dos nossos dias. Não deturpando a mensagem, mas chegando a ele de uma maneira que ele compreenda mais. Entendendo que durante séculos o Espírito Santo agiu de várias maneiras diferentes. Que a igreja em alguns momentos se reuniu nas casas, em outros momentos se reuniu nas catacumbas, em outros momentos se reuniu em lugares diferentes. Hoje a gente tem possibilidade de ter estrutura, mas a gente pode perceber essa dinâmica. Se tem um ensino sobre igreja e esse processo nas escrituras, é a gente olhar para as tendas dos israelitas durante o deserto. Onde quando a coluna de fogo ou a nuvem parava, eles paravam, armavam um acampamento. Quando ela se colocava em movimento, eles pegavam tudo e continuavam em movimento. Ou seja, a ideia de igreja é sempre uma ideia dinâmica. É uma ideia de caminhada. A gente pode pensar tanto em contextualização, trazer a mensagem para o ouvinte na linguagem dele, poder entender a realidade dele, proclamar o evangelho sem deturpar o conteúdo, evidentemente, mas especialmente pensar numa igreja peregrina que vai aonde há necessidade. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se você é a luz, o teu lugar é no meio da treva. É no meio da treva. Se você é sal, o teu lugar é onde está tendo corrupção. É onde as coisas estão se decompondo, você precisa estar lá. E aí é o segundo ponto que eu gostaria de trazer para nós. Porque se a nossa existência é do lado de fora especialmente, se Jesus está mostrando com isso que a gente entende a nossa identidade especialmente do lado de fora, a pergunta é fazer: como é que vive do lado de fora? Como é que eu vivo lá fora? Como é que a igreja tem que viver fora das quatro paredes? E a primeira coisa que a gente pode aprender com esse texto é que a igreja vive lá fora, primeiro, confrontando o mal. Amém? Coloquei o Martin Luther King aí, porque ele foi alguém que confrontou o mal. Confrontou aquilo que estava errado na sociedade norte-americana, e até hoje é uma referência para nós. Jesus falou: quem os homens dizem que eu sou? Eu já disse isso em uma outra oportunidade que nós refletimos sobre discipulado. A resposta dos discípulos: ora, uns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias. 3 profetas de uma mensagem que os ouvintes, que os contemporâneos tinham dificuldade de ouvir. Os 3 profetas que foram comparados com Jesus são profetas de mensagem dura de ouvir, de mensagem de confronto. Jeremias disse para o povo: vocês vão para o cativeiro. Elias disse para o povo: olha, até quando vocês vão ficar aí cocheando entre 2 senhores?
desafiou 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Ázera. Quando Deus respondeu pelo fogo, o que ele falou para fazer com os profetas, com os falsos profetas? Quem lembra? Pega os falsos profetas e faz o quê? Elias. Hã? Ninguém lembra? Mata. Olha que cara bonzinho, hein? Que cara bonzinho. Mata tudo. Quando ele está no monte, vem um grupo de 50 soldados. Olha, o rei quer falar com você, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e destrua vocês. E vem e destrói os 50. Vem mais 50, destrói os 50. Aí o último vem ajoelhado. Por favor, vem. E o Elias vai. E a multidão que ouviu Jesus pregar, está falando, ele parece Elias. Curioso isso. Ele parece Jeremias. Mandou o povo para o cativeiro. Falou que o povo ia. Um monte de falso profeta nos dias de Jeremias dizendo, vocês vão prosperar, pode plantar que vocês vão prosperar. Tipo uns caras dos nossos dias, né? Você nasceu para ser cabeça e não cauda, pode colocar que Deus vai trazer prosperidade, você não vai adoecer nunca. Mais ou menos essa realidade que a gente vê nos nossos dias. E Jeremias era o estraga-festa, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão para o cativeiro, vocês são rebeldes, vão para o cativeiro. E o povo fala, nossa, Jesus parece Jeremias. João Batista, raça de víboras, quem disse que vocês podem fugir da ira de Deus? E a multidão olhou e falou assim, nossa, Jesus parece João Batista. Parece Jeremias, parece Elias e parece João Batista. E a gente hoje acha que Jesus tinha um discursinho todo meigo, delicado, maravilhoso de ouvir. Esquece que em João 6 uma leva de gente falou, eu não quero ouvir esse cara não. Estou de boa, e vai embora. E os próprios discípulos pensam em ir embora. Será que eu fico? Jesus fala, vocês podem ir também. Mas Pedro, para quem iremos? Né? Tu tens as palavras de vida eterna. A gente vive do lado de fora, confrontando o que é mal. John Stott, no livro dele sobre o Sermão do Monte, vai dizer que às vezes os valores de uma sociedade se afrouxam por causa de um autêntico protesto cristão. Eu coloquei o Luther King porque ele foi para a rua contestar o que era mal. Foi confrontar o que era perverso, o que era maligno. E durante a história a gente vê testemunhos de cristãos que foram para a sociedade proclamar aquilo que era pecaminoso, aquilo que era maligno, aquilo que era perverso, aquilo que contrariava o que Deus estabeleceu. E às vezes a gente vê a nossa cultura se relativizando, a moralidade caindo, a gente vê esse auê que está acontecendo e às vezes esquece de se posicionar enquanto cristão. Que o que vai fazer a diferença é justamente a voz da igreja. É a proclamação da igreja. É o confronto com aquilo que está errado, com aquilo que é maligno, com aquilo que é perverso. É a igreja que faz isso, gente. Isso é ser sal da terra. Isso é ser sal da terra. Não deve ser novidade para você saber que sal no período de Jesus era usado como conservante. Não tinha geladeira, como nos nossos dias, não tinha freezer. Como é que conservava a carne? Com sal. Evitava que a carne se corrompesse. Evitava a deterioração da carne. O sal era usado como conservante. Jesus está dizendo, vocês estão na terra para conservar essa terra, gente. É vocês que impedem o avanço do mal. Porque eu dei autoridade para vocês. Vocês sabem quais são os valores a se pregar, vocês sabem a mensagem que deve ser pregada, e vocês impedem o avanço do mal. É a igreja que impede o avanço do mal, e nesse texto que a gente leu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como é que eu vivo lá fora? Confrontando o mal, mostrando o que está errado. Paulo, na sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, ele vai dizer, na presença de Deus, Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos, eu te exorto, prega o evangelho, a tempo e fora de tempo. Aí ele usa 3 expressões, repreende, corrige e exorta, encoraja. E a primeira expressão no grego tem a ver com você mostrar o erro. Você trazer o erro à luz, expor o erro, mostrar o que está errado. Como é que você prega o evangelho sem falar o que está errado? Ontem eu participei de um debate com os jovens numa igreja aqui de Ribeirão Preto, e a gente estava conversando sobre o homem dos nossos dias. Que a gente está numa sociedade secularizada e que as pessoas nem acreditam em pecado. E às vezes a gente vai pregar o evangelho e esquece de começar
verdadeiramente no início, do Deus Criador, do Deus que estabeleceu as coisas, que colocou uma ordem na criação, que estabeleceu o conceito de família, conceito das coisas, e a gente tem que começar daí. É que às vezes a gente acha que o Brasil é cristão e a gente já começa falando as coisas agora já, né? Jesus morreu por você, Jesus vai te salvar. Tá, salvar do quê? Salvar do quê? Eu preciso mostrar para o cara que há um problema. E Paulo está falando, expõe o erro primeiro, Timóteo. Mostra o que está errado. Você tem que mostrar que a sociedade está doente, ou como ele mesmo diz em Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como é que a gente vive lá fora então? Confrontando o mal. Segundo, como é que a gente vive lá fora? Confessando a Cristo Jesus. Confessando Cristo Jesus. Quem os homens dizem que eu sou? Ah, estão falando que o seu discurso parece o do Elias lá. Aquele cara que matou um monte de gente. Estão falando que o seu discurso parece o do Jeremias lá. Outros estão falando que é o João Batista. Tá, mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus. Tu és o ungido de Deus. Tu és aquele que haveria de vir para redimir todas as coisas. Tu és Deus em pessoa. Como é que a gente vive lá fora? Primeiro, confrontando o mal. Segundo, confessando em todo tempo a Cristo Jesus. Confessando a nossa fé. Falando não só do que Deus fez por você. Você tem que falar também. Que é maravilhoso o que Deus fez por você, que você encontrou significado na sua vida, você encontrou perdão para os seus pecados, mas a gente também tem que dar respostas muitas vezes, argumentar, contra-argumentar, defender a fé de forma inteligente, especialmente nos nossos dias. Quando Pedro vai dizer, você precisa saber da razão da esperança que há em você, a palavra grega ali tem a ver com apologia, tem a ver com fazer apologética. A gente defender a fé de modo inteligente. Fazer apologética, você combater outras visões que contrariam o Evangelho e você falar, eu tenho a verdadeira visão de mundo. A visão mais coerente é a minha, é o Evangelho, é o Deus Criador, é o Deus que colocou uma ordem e a gente tem que saber defender a nossa fé. E mostrar as incoerências nas outras filosofias e falar, olha, é por isso que a minha visão é mais completa. Muitos fizeram isso sem medo. Tem um livro que eu aconselho você a procurar na internet, do Abraham Kuyper, que é do movimento do calvinismo holandês, ele é um neocalvinista, talvez um dos mais brilhantes teólogos que a gente teve no Ocidente. Ele vai apresentar visões de mundo diferentes, o materialismo, vai apresentar o panteísmo, e ele apresenta a perspectiva cristã dele. De modo inteligente, mostra as inconsistências nos outros pensamentos. É assim que a gente confessa Jesus. Confessa Cristo Jesus. Eu nasci num ambiente pentecostal e vivi muito tempo da minha vida no ambiente pentecostal. E a gente sofre na igreja brasileira, e não só no ambiente pentecostal não. O Robson Cavalcante, finado Robson Cavalcante, que é um bispo anglicano, ele dizia que a gente sofre de uma espécie de anabatização na igreja. A gente é avesso a qualquer tipo de símbolo, a gente é avesso a qualquer tipo de manifestação pública da fé. E o Robson, ele usava até gola clerical, né? A anglicana, quando você olha, parece até um padre. Ele até brincava quando ele ia jantar, almoçar fora com a esposa dele, o pessoal ficava olhando assim para ver se não era um padre que estava pulando a cerca. E ele vai defendendo a ideia de usar vestes, usar símbolos, ele encoraja os cristãos a usarem símbolos. Você me vê usando símbolos, às vezes acha estranho, né? Talvez porque a gente passou por esse processo. Ele vai dizer, o que está acontecendo no Ocidente? E esse texto dele tem uns 12 anos. Ele fala, a gente está num período que os símbolos estão sendo retirados da esfera pública. Porque o pessoal confunde o Estado laico com o Estado ateu. A gente acha que tem que tirar qualquer manifestação religiosa do lado de fora, desculpa, como se isso fosse possível. Vamos abrir um parênteses. Não é possível não ter expressões religiosas lá fora. Porque no momento em que você descarta Deus, você precisa começar a crer em alguma outra coisa. Você passa a crer em alguma coisa. E isso tem caráter religioso. Fecha parênteses. Ele fala assim, lá fora está acontecendo o processo de secularização, e também no mundo está acontecendo o processo do islamismo. E esses vêm para colocar a fé deles goela abaixo.
E ele encoraja os cristãos a voltarem a usar símbolos, ou os que nunca usaram, use símbolos. Ele fala, por conta dos símbolos que eu uso, botão, crucifixo, as vestes, eu já pude aconselhar no aeroporto, fazer casamento. Uma vez o piloto do avião estava em depressão, me chamaram lá para eu aconselhar ele, eu até aconselhei para poder chegar em segurança, em terra, né? Como é que o cara desvia? Ele falou assim, mas por que eu fiz isso? Porque a minha roupa comunica algo. Ela tem uma representação social, ela comunica algo na sociedade. É um papel social, eu estou comunicando alguma coisa. Se a gente tivesse aqui, alguém passasse mal e tivesse um cara de branco, você identificasse que é médico, você vai correr em quem? No pastor? Lógico que não. Vai correr no cara. Um policial, está acontecendo um assalto ali, você identifica o policial pela veste dele. Ele fala, por que a gente não faz isso? Inclusive para a gente provocar, às vezes, conversas. Através, por exemplo, disso aqui, a gente pode falar muita coisa. Posso falar o significado disso e começar a pregar para o sujeito. Já fiz algumas vezes. Porque o pessoal, o que é isso aí? Mas você é pastor? Aí você começa a mostrar o significado. Quem usava isso eram os reformados, na Escócia, a cruz celta. Maneiras da gente provocar. Por quê? Porque o meu papel aqui é confessar Jesus, no exemplo. Não tem outra função que esteja acima dessa. Confessar Jesus. Provocar situações em que a gente possa confessar o nosso Senhor. Dizer que Ele é dono, que Ele é rei sobre todas as coisas. Então como é que a gente vive lá fora? Confrontando o mal, confessando Cristo Jesus e por fim, confiando na graça divina. Confiando na ação divina. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou acompanhando no telão, Jesus vai dizer, quem falou isso para você, Pedro? Quem trouxe essa conclusão para você, Pedro, foi o meu Pai. Você não chegaria a essa conclusão porque você é o cara. Porque você se esforça muito. Você me observou tanto tempo e falou, certeza, eu estou tirando. Você chegou a essa conclusão sozinho. Você nunca ia chegar a essa conclusão sozinho. Porque essa conclusão só é possível chegar por causa da graça. Eu só digo Jesus é o Senhor por causa do Espírito de Deus. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Eu só posso dizer Jesus é o Senhor pelo Espírito de Deus. É revelação. Não é porque eu sou muito inteligente, me esforço, vou me esforçando, lendo, e eu digo, Jesus é o Senhor. Não, é porque o Espírito se apodera da minha mente e traz essa revelação para mim. Não é o meu esforço para se apropriar do sagrado. Pelo contrário, é o sagrado que se apropria da minha mente, da minha cabeça. E fala, Jesus é o Senhor. Por que é bom entender isso? Porque senão a gente transforma o Evangelho numa ideologia qualquer. A gente vira militante de Jesus. A gente começa a querer convencer na base da pressão, na base da política. A gente começa a querer estabelecer as coisas goela abaixo e esquece que o cara só pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito trazer revelação para ele. É graça. Se eu tenho esse entendimento, eu descanso o coração. Porque eu posso argumentar e devo confessar, mas eu devo, acima de tudo, orar para que Deus traga revelação. Acima de tudo, colocar a vida do outro diante do altar de Deus e dizer, Pai, toca aquele coração. Eu posso ser usado para manifestar a graça de Deus, eu tenho que me comunicar, tenho que defender de modo inteligente, mas eu tenho que crer que só Deus pode mudar a cabeça do sujeito. Só o Espírito pode virar a chavinha no coração dele para ele dizer, de fato Jesus é absoluto, Ele é a verdade, Ele é o Logos, Ele que dá sentido ao cosmos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando a gente entende isso, a gente passa a orar mais. A gente passa a clamar mais. A gente começa a confiar mais na ação divina. A gente passa a pedir para os irmãos orarem mais. E sabe o que acontece? Até a gente melhora. Porque a gente começa a ficar mais sensível a Deus também. Até a igreja melhora. Porque às vezes a gente começa a ler muito, sabe muito, consegue defender bem, e aí a gente passa até de depender de Deus. Que aí a gente tem bastante argumento filosófico. Às vezes a gente descobre uma metodologia que atrai pessoas e a gente para de orar e confiar na graça divina. Porque não vai adiantar nada encher de gente o salão aqui, encher de pessoas, se Deus não tiver
se agradando de nada do que a gente está fazendo. A gente vira, como eu falei, Laodiceia. Eu sou rico, tenho tudo. Ele vai dizer, você não reconhece que é miserável, pobre, cego, que está nu. Eu prefiro muito mais a Filadélfia, que tem pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você que tem tudo e se gloria da sua autossuficiência, você não está reconhecendo que você é miserável, filho. Vai aprender lá com a Filadélfia. Que no nome de Jesus a gente seja muito mais Filadélfia do que Laodiceia. Amém? Pode ter pouca força, mas se Deus abrir a porta, irmão, fica tranquilo. Ah, mas eu não estudei tanto. Se Deus abriu a porta, as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra nós. Eu vivo lá fora confrontando o mal, confessando Cristo Jesus como Senhor e confiando na ação divina. Você reparou que o texto inteiro, Jesus está empurrando os caras para fora? Pô, é lá fora que você descobre a sua função nesse mundo. E lá fora você tem que confrontar o mal, você tem que confessar a Cristo, tem que me confessar diante dos homens. Lá fora você tem que confiar que Deus está agindo através de você, e você tem que falar e crer, orar. E aí a gente pode perguntar assim, então por que cada um não vive lá fora e vive... Ué, se a missão é lá fora, vamos cada um seguir o nosso dom, sair evangelizando, proclamando. Para que afinal de contas a gente se reúne, gente? Parou para pensar? Se Deus traz revelação, se a minha função é lá fora, por que eu não fico lá comprometido com a missão de Deus lá fora? Se eu encontro a minha identidade fora, se eu tenho que confessar Cristo fora, confrontar o mal lá fora, crer na ação de Deus, por que eu não fico lá engajado na missão de Deus lá fora? Todo mundo, cada um na sua, no seu dom, engajado, e viver lá fora. Por que afinal de contas isso aqui? Continua o texto. Jesus diz, você só falou que eu sou o Cristo, Pedro, porque o meu Pai trouxe essa revelação para você. Eu digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que aqui é uma certa discordância, se ele está colocando sobre Pedro, se ele está colocando sobre a confissão de Pedro, ou se ele está fazendo um trocadilho no grego, dizendo que sobre esta, ele ser a pedra, embora Pedro, na sua epístola, vai dizer que Cristo é a pedra angular. O próprio Pedro vai dizer na carta dele, Cristo é a pedra angular, e tudo é construído sobre ele. Só que embora Cristo seja a pedra, tem muito a ver com Pedro, com a igreja, é a partir deles, dos discípulos, que a igreja vai se desenvolvendo. Ele vai dizer, eu te dei as chaves, te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Por que a gente tem que viver aqui? Ou como é que a gente tem que viver? É tendo em mente que a autoridade que Cristo está colocando, ela reside na comunidade. A autoridade não reside no sujeito andando isoladamente. Por mais que ele tenha que proclamar lá fora, a autoridade que Jesus está colocando, a chave que ele está entregando, e chave tem a ver com essa autoridade, para ligar e desligar, ele está colocando sobre a comunidade da fé. Não é sobre o Pedro isolado, é sobre a comunidade da fé que ele coloca a sua autoridade. Porque as duas vezes que Jesus fala sobre chave, eu vou te dar as chaves do reino, existem dois textos que Jesus fala isso. O primeiro deles é esse, Mateus 16. O segundo é Mateus 18. Os dois contextos, o primeiro aqui fala de confissão pública. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, quem te revelou isso foi o meu Pai. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tem a ver com um contexto de confissão pública. Pedro está trazendo uma confissão de fé, que todos nós cremos nisso. Ou você não crê que Cristo é o Filho do Deus vivo? Uma confissão de fé, e no contexto de confissão de fé, Jesus fala, eu vou te dar as chaves do reino. E no outro texto, de Mateus 18, é quando ele vai dizer sobre você ver um irmão em pecado, você vai e o repreende. Se ele não te ouvir, você leva o quê? 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, você apresenta para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, trate-o como pagão. Essas palavras de Jesus. Nos dois textos, você está vendo que está residindo sobre a comunidade.
Primeiro ele está falando de confissão pública. Ele está falando de ensino correto. Ele está falando daquilo que nós cremos, daquilo que é fundamental na nossa existência, daquilo que nós partilhamos enquanto cristãos. Existem ensinos que a gente nunca pode abrir mão, que a gente tem em comum, inclusive, com os católicos. Qual? O Deus triuno é um exemplo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não crê nisso, irmão, tem que se rever, porque não é cristão. A trindade é algo que é unânime entre a cristandade. A igreja ortodoxa crê na trindade, a católica romana crê na trindade, nós protestantes cremos na trindade, e tem cristão que hoje fala assim, isso é abstração filosófica, não tem diferença isso não. Tem ensinos que são fundamentais enquanto cristão, mas enquanto protestante mais ainda. E esse ensino é construído a partir da comunidade. O que Jesus está dizendo? Eu te dei uma autoridade para vocês colocarem aquilo que é correto, estabelecerem isso em comunidade. Uma confissão pública, isso é construído em comunidade. A confissão sobre a natureza de Cristo, sobre a Trindade, ela foi feita em comunidade. Foi reunião de bispos, de gente discutindo, e a gente acha que foi reunião de um clero fazendo. O Roger Olson, no livro de história dele, ele vai dizer que isso estava no coração do povo. Que você ia comprar pão, alguém falava, não, mas Deus é substância. Todo mundo falava disso. Eles não estavam falando de uma discussão que o povo estava interessado na discussão. E aí se constrói algo que é fundamental, que é pilar, que a gente não pode abrir mão. Ele está falando, isso foi dado para ser feito em comunidade. Essa autoridade reside na comunidade da fé. Quando houve desavença entre Paulo, gentios e judeus, o que eles fizeram? Primeiro concílio, Atos 15, foram lá, sentaram para conversar. Paulo tinha uma consciência da graça muito mais profunda que os caras. Mas ele sentou, chegou num acordo com os discípulos, com Tiago, com Pedro, estabeleceram aquilo que era ortodoxo e partiram na paz, fizeram juntos, em comunidade. Ele deu essa chave para ser feita em comunidade. E a outra que tem a ver com conduta coerente com o Evangelho. Que precisa, acima de tudo, ser uma igreja que também tem esse caráter de disciplina, no sentido de repreender para a gente viver de modo digno do Evangelho. Paulo vai dizer, viver de modo digno do Evangelho. E nesse sentido nós nos exortamos mutuamente. É preciso ter essa consciência. Eu coloquei algumas frases aqui para a gente ter esse entendimento da confissão, que é do Kevin Van Hauser. Eu aconselho você a comprar esse livro, A Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Esse livro foi lançado no ano passado, eu consegui ler só esse ano, e ele vai pegando os 5 solas da Reforma Protestante, né? Sola Fide, Sola Gratia, Soli Deo Gloria, Solus Christus, e ele vai falando de como isso é um ponto de convergência entre os protestantes e como a gente precisa retomar isso. Porque ele vai dizer que tem uma acusação dos católicos para com os protestantes, que a gente fala de sola escritura, que a gente é o povo da Bíblia, mas ele vai dizer, na verdade vocês têm mais de 9.000 denominações, que povo da Bíblia é esse? Na verdade cada um crê no que quer. Aí ele vai dizer, na igreja católica nós temos a interpretação correta, ele vai dizer. E vocês caíram no subjetivismo, porque tem um monte de gente, cada um falando uma coisa. E aí o Kevin Van Hauser vai escrever esse livro respondendo a essa acusação. Ele vai mostrar que existe um ponto de convergência sim, e que o fato de nós termos uma pluralidade no meio protestante não é ruim. Embora existam divergências, existe algo que é comum a todo mundo e que é essencial. E lógico que ele não fecha o olho para quem está destruindo, pregando um monte de heresia. Mas ele fala que a gente tem um ponto em comum enquanto protestantes. E que na verdade os reformadores, eles não rejeitaram a tradição da igreja. Eles rejeitaram aquilo que conflitava a Escritura. Eles nunca rejeitaram a tradição da igreja. O que os reformadores fizeram, Lutero e Calvino, foi resgatar o conceito de catolicidade. O que é catolicidade? Ah, Levi, é católico romano? Não. Catolicidade tem a ver com o ser universal. É a igreja no tempo e no espaço, a igreja ao longo dos séculos e a igreja
que está espalhada pelo mundo. Isso é a ideia de catolicidade. A igreja é ampla e eu faço parte de uma igreja universal, que também é um problema, né? Fala de universal também é outro problema. Mas eu faço parte dessa igreja plena, a igreja integral, na sua integralidade. Os reformadores estavam resgatando esse conceito para dizer assim, na verdade vocês não têm catolicidade, porque a catolicidade de vocês é romana, é local. Quer dizer, o próprio termo é autodestrutivo, é contraditório, porque como é universal pleno de Roma? Se é pleno é do mundo todo, é da história toda. Então os reformadores falaram, a gente está resgatando a tradição, você faz parte de uma comunidade histórica e de uma comunidade espalhada pelo mundo. É isso que eles estavam falando. E aí ele vai defender aqui, olha, não é bem assim não, esse anarquismo aí não é bem por aí. E quando a gente pensa em comunidade da fé, é ter exatamente isso em vista. Deixa eu ler as duas citações. A interpretação bíblica é mais bem feita no contexto da comunidade dos justos, a igreja. Ou seja, ele está falando assim, não é para você ficar interpretando individualmente e sair vivendo sozinho aí, contestando tudo. Você vai entender muito melhor fazendo isso em comunidade. Onde as pessoas aprendem umas com as outras o que fazer para se tornar intérpretes virtuosos, leitores da mente e coração justos. Dá um clique aí que aqui eu acho que parou. Para ser um cristão protestante puro e simples, o indivíduo não deve ser apenas uma pessoa de um livro só, mas também uma pessoa de uma igreja só. A catolicidade também faz parte do padrão de autoridade teológica, no mínimo como contexto adequado para a leitura da Escritura, no máximo como primeiro passo terreno da missão trina de unir todas as coisas nele, no céu e na terra. Para não cair num subjetivismo onde cada um vê o que quer na Bíblia, ele fala, a gente precisa aprender a ler em comunidade. Tanto a local, como a histórica. E a gente vai ver isso em Paulo. Ele faz isso em comunidade local. Atos, no capítulo 19, versículo 9, é aquele texto que ele vai para Éfeso. Lembra? Ele vai lá para a sinagoga e prega na sinagoga um tempo. E aí os judeus começam a se colocar contra. Ele sacode a poeira dos pés e vai para a escola de Tirano. E o texto fala assim, ele passou a ensinar diariamente os discípulos. E a expressão grega ali, em que ele está ensinando, a ideia ali de diálogo, ela pode ser entendida no sentido dialético de troca. Ou seja, havia uma troca entre eles para chegar a um conhecimento mais profundo. Para chegar a um conhecimento maior. A expressão no grego pode ser aplicada e traz essa ideia de uma troca de Paulo, uma conversa, e eles construíam algo mais profundo. Porque a gente aprende muito mais em comunidade. Você aprende muito mais sentado em um grupo onde há troca, ou aqui, que às vezes a gente, né, o pastor fala sozinho, a gente aprende muito mais trocando. Você acrescentando, um acrescentando, essa troca faz a gente crescer. E a gente tem que aprender a fazer isso em comunidade local, mas à luz da igreja na sua totalidade. Como eu falei aqui, o C.S. Lewis vai dizer, tem um desdém com a história da igreja, mas a gente precisa aprender a ler. Se a gente começar a ler, a gente vai descobrir que os caras lá, 1.700 anos lá atrás, estavam falando coisas, inclusive no processo de conhecimento, que os cientistas estavam falando coisas lá atrás, antes dos cientistas. Lá atrás. Santo Agostinho falava assim, por exemplo, eu preciso crer para entender as coisas. Você parte de fé para entender. E aí a gente veio na modernidade crendo que a gente tinha um olhar correto das coisas, que a fé era descartável porque eu podia só usar o exercício da minha razão, e a própria física foi se desmontando, mostrando que não é assim que se conhece. Todo mundo parte de uma pressuposição para poder defender alguma coisa. Então a fé está presente ali, e o Santo Agostinho falava isso lá atrás. E a gente fala, esses caras aí não têm o conhecimento que a gente tem. A gente faz isso em comunidade. Amém? Você quer ter autoridade? Por que a gente vive então em comunidade? Porque a autoridade reside aqui, irmãos. A autoridade foi colocada sobre as igrejas locais, mas sobre a igreja na sua plenitude. Eu preciso interpretar a Bíblia à luz da igreja local e à luz da igreja histórica. É aqui. Jesus está dizendo, vai lá fora que você vai entender a sua função. Confronta o mal.
me confessa diante dos homens. Crê na ação do Espírito Santo. Deus vai dar revelação, Deus vai fazer a obra, Ele vai dar autoridade para você, Deus vai abrir a porta, Ele que dá a vitória, não é nem você, a tua estratégia, Ele já deu vitória para você. Confia na ação dEle, na graça dEle, mas não esquece que você não é um cavaleiro solitário. Fica achando que você é sozinho lá, não, você faz parte de uma comunidade e a autoridade foi colocada sobre a comunidade de fé. Amém? Agora, para finalizar, só dá para viver isso aí, irmãos. A gente só consegue fazer essa troca, viver lá fora, confrontar, se a gente aprender a ter uma vida de entrega. O texto termina com Jesus falando dos seus sofrimentos. Depois dessas coisas, ele passou a dizer que importava que ele sofresse. Que era importante ele padecer nas mãos dos líderes religiosos. Ele vai dizer, olha, não conta essas coisas agora para os homens. Pedro ainda vem naquela tendência humana, isso jamais vai te acontecer. Ele fala, arreda, Satanás. Mas aí ele vai dizer assim, então disse Jesus, verso 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor a mim, esse vai achar. Só dá para viver isso com vida de entrega, com vida de renúncia. Se a gente rejeita a nossa presunção, o sentimento de autopreservação lá fora, que às vezes a gente vai ser colocado em situações difíceis, mas quem se entregou a Cristo, sabe que viver é Cristo e morrer é lucro. Não importa se a gente vai ser perseguido, porque eu já estou na vida eterna. Eu já estou experimentando a vida plena. Eu já passei da Bios para Zoel. Eu já recebi a vida espiritual. E eu sei, como Paulo diz, que é muito melhor já estar com Ele de maneira plena. Se eu estou aqui, eu vou viver Cristo. E se eu for para lá, é lucro também. É lucro. Pode vir a perseguição, pode vir as dificuldades. Eu já me entreguei a Cristo Jesus. Como é que a gente tem troca e todo mundo se edifica, ouve? Se a gente renunciar a si mesmo, a nossa presunção e ouvir os outros, ouvir uns aos outros. Ouvir o que os outros têm a acrescentar na nossa vida. Amém? Pai, queremos te dar graças por esse tempo, queremos te dar graças pela tua santa palavra que nos encoraja, pela tua palavra que nos admoesta, que mostra aquilo que em nós é preciso ser transformado, aquilo que é preciso ser tratado. Eu peço que nessa noite o teu Espírito venha permitir que cada um saia desse lugar com o coração queimando, a fim de ser igreja missionária, a fim de ser agentes do teu reino, proclamadores do teu reino. Entender que lá fora é o lugar que nós temos que exalar o teu bom perfume. É lá fora que nós precisamos manifestar a tua doce graça, manifestar a tua bondade, mas primeiro confrontando as coisas que estão erradas nesse mundo, mostrando que a sociedade está desajustada, mostrando que a sociedade está vivendo um processo de corrupção, e que é preciso ouvir a voz daquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que só é possível ter vida se nós ajustarmos a sociedade, a nossa vida, à luz da verdade que é o Senhor. Nos ajuda a ter coragem, nos ajuda a vencer todo tipo de receio, de timidez, de presunção, de sentimento de autopreservação. Quebra isso nas nossas vidas e nos torna, Pai, verdadeiros arautos do teu reino, proclamadores, embaixadores do teu reino nesse mundo. Nos ajuda a viver a graça e a preciosidade de partilhar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso saber uns com os outros. Entendendo que o conhecimento profundo é adquirido na comunidade da fé. Faz isso, Deus, nós queremos estar integrados uns aos outros, mas integrados a essa igreja católica, essa igreja plena, essa igreja universal. Olhando o que os nossos irmãos falaram lá atrás, entender tudo isso para poder aplicar nos nossos dias de modo inteligente, de modo corajoso. Faz isso para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa cada família nesse lugar, Senhor.
Abençoa cada um dos teus filhos, que os nossos lares venham exalar a tua graça também, que a tua verdade, ela possa ser o fundamento das nossas casas, das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.